Nos últimos anos, o feed das redes sociais de fashionistas por aí foi tomado por uma estética que fez parecer que estava todo mundo com a mesma cara. A pele impecável, um coque milimetricamente alinhado, relógio discreto, uma casa bem bege, aquela vela caríssima. Tutoriais de receitas lindas. A gente já falou aqui dessa estética apelidada de Clean Girl. A gente também já falou do Quiet Luxury. Acho que a gente já até evocou as Threadwipes. E moda modesta também já rolou, impulsionada aqui no Brasil por influenciadoras cristãs. Tudo muito organizado, com ideal de limpeza e pureza. Um deleite pros olhos. Eu amo, né? Essa organização visual. Mas, quando a gente rola um pouco mais o feed, tem outra coisa acontecendo simultaneamente. A Latina Glam, que tem gloss marrom e um delineado dramático. Ou o Fubanga Core com animal print, sexy, quase cafona. E a Messy Girl, mais recentemente chamada dessa cara de cansada, com menos corretivo e mais rímel borrado. Parece que o mundo anda ficando mais conservador, mas com um desejo enorme de bagunçar essa história acontecendo como resposta. E é desse paradoxo que a gente vai falar hoje. Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar. Eu sou Vânia Góes, jornalista e estrategista, trabalho pesquisando tendência e criando um monte de solução para os mercados de beleza e bem-estar há 17 anos, com a Isa há uns 10, né? Pois é. Eu sou Isa Deson, pesquisadora de tendências há 15 anos, obcecada por entender o que o comportamento tem a ver com, por exemplo, batom vermelho. E hoje a gente vai tentar responder como é que os índices crescentes de conservadorismo no mundo afora se relacionam com expressões estéticas que não têm, mas têm tudo a ver com política. E aí, o mundo tá mais conservador mesmo, né? Não é a gente que tá achando. Bom, vamos aos fatos, né? Segundo uma pesquisa recente do Instituto de Pesquisa Ipsos-IPEC, quase metade da população brasileira, 49% para ser exata, cai no grupo de autoconservadorismo. Seguindo esses números, só 8% entram no perfil mais progressista. Ou seja, não é só sensação, os números confirmam essa sua intuição. E não é só aqui, né? Vários outros relatórios que a gente acompanha sobre 2025 já apontavam essa onda não só política global, mas também relacionada ao comportamento, que no fim das contas tem a ver com inflação, com a crise pós-pandemia, com as guerras que a gente vem assistindo, com migração em massa. Tudo isso alimenta posicionamentos mais conservadores e é aquele combo que a gente já conhece, porque a história se repete, essa sensação de medo, de insegurança social, de ressentimento político, acaba alimentando uma promessa de ordem que a gente também vê expressa esteticamente, ainda que você seja mais progressista, né? Eu amo quando a gente fala de paradoxos, né? E acho que para poder falar desse assunto de forma objetiva, a gente tem que lembrar que religião entra nesse caldo todo. Aqui no Brasil, a prevalência cristã é bem forte e envolve muito essa celebração de valores morais, uma ideia de tradicionalismo, um recato no corpo, tudo isso que a gente vê então escorrendo para roupa, para maquiagem e, claro, para os algoritmos. Vários dos artigos que a gente pesquisou e vem acompanhando para esse episódio falam da era Trump 2.0, que também corrobora essa estética. Então, mostrando como a palavra chique, por exemplo, foi sequestrada por uma feminilidade mais conservadora, que geralmente é expressa por uma mulher branca, magra, loira, que fala baixinho, ou pelas mom influencers e threadwives, ou esposa troféu, como a gente fala no Brasil, que enaltece essa cara mais certinha e mais controlada, né? Mas fala mais sobre como esse conservadorismo vira estética. Acho que você falou lá no começo que é um pouco dessa cara da clean girl. Tem uma pele perfeita, uma maquiagem quase invisível, um cabelo polido, com zero excessos. A gente tem episódio só sobre isso. Assim como o Quiet Luxury, não é só o desejo por ser a herdeira de Succession. Tem essa alfaiataria com muito bege, a roupinha de tenista com uma polo. Pode não ser a sua intenção, como não é a minha,
que sou um pouco clean girl, mas semioticamente, que é o que a gente faz aqui, acaba reforçando esse desejo por mais seriedade, como você disse, um recato e uma expressão de feminilidade, né? Bem específica, que inclusive eu acho ela bem longe de qualquer código de sensualidade. E aí a gente vê que até a sexiness, sensualidade, pode estar a serviço disso, dependendo de como que a coisa é empacotada, vamos dizer assim. Por isso que não é uma coisa só, né? Não é só a roupa que você veste. A gente tá falando de uma expressão estética que tá cercada de muitos elementos, né? Que é o que a gente mais ama analisar. E acho que um exemplo que a gente não pode deixar de fora dessa conversa aqui é a campanha da Sydney Sweeney, mais conhecida como a loirinha de Euphoria, na American Eagle, marca americana super tradicional, que fez uma brincadeira horrorosa com a palavra jeans, de calça jeans, e jeans, de genes. O anúncio parecia uma coisa meio safadinha, assim, um trocadilho, mas virou uma verdadeira guerra cultural nas redes. Virou uma discussão sobre padrão de beleza, sobre o retorno a essa americana, lourinha do olho azul, que é super sexualizada. E aí começou um debate de um lado, ai, tá louco demais essa conversa. Do outro lado, mas esse anúncio tá conservador demais. Enfim, o preço da marca subiu, caiu. No fim, o jeans virou um aliado a essa história de americana do Trump 2.0. É um marcador de lealdade política, né? E como a gente gosta de olhar para o léxico, de muitas maneiras, a linguagem de fato pode estar a serviço dessa pureza, organização, escondendo um ideal moral específico, como por exemplo essa história que era só para ser um trocadilho de genes, mas era mais do que isso, né? Mas aí, né, eu aqui, bem descabelada, falo pra você que a latinidade salva, né? Acho que um outro lado desse cenário que a gente vem acompanhando nos últimos anos é essa explosão de um orgulho latino, né? Essa é uma trend, por exemplo, no TikTok, que junta milhões de vídeos com a música do Caí 13, que mostra paisagens, festas, corpos, comidas, protesto, né? Tudo junto, meio celebratório, mas também um pouco ativista. Pois é, tem uma matéria muito boa falando disso especificamente, que chama Para Latinas, o glamour não é vaidade, é legado, é armadura e autoamor. Tô traduzindo aqui ao vivo. Da Refinery 29, com especialistas descrevendo a maquiagem e o cabelo das latinas como herança e também como uma certa proteção. Estar montada é dizer eu importo em um mundo fundamentalmente racista e xenófobo. Não é só vaidade, é mesmo uma estratégia para ocupar espaços que, aspas, não foram feitos para essas mulheres. Para nós, no caso. Isso aparece de outra forma, né? Mais leve, eu diria, no movimento das marcas internacionais, especificamente quando a gente pensa no Brasil Core, também tem episódio sobre isso. Acho que um exemplo é quando a H&M chegou no Brasil recentemente e não só despejou a coleção europeia por aqui. A campanha de estreia tinha o Gil, a Anitta, a Carol Trentini, tinha gíria em português, tinha diversidade. Não acho que era uma intenção real ali, política deles, mas eu gosto de pensar que tem uma consciência de que o global, em tese, só deveria funcionar se ele respeita um certo olhar local, né? E a gente não pode deixar o Bad Bunny de fora, né? Esse boy latino, porto-riquenho, fazendo sucesso global, cantando contra a xenofobia e o autoritarismo em resposta a movimentos conservadores e abertamente se recusando a fazer show nos Estados Unidos na turnê, abrindo mão de milhões de dinheiros e fazendo milhões outros. Nessa esteira das latinas tem outras trends, né, rolando. A Fubanga Core, a Messy Girl, a Indies Lizzy. Se a Clean Girl é a princesa com um pé no conservadorismo, quem seriam as bruxas? Uma delas é o tipo Fubanga, o termo que sempre foi meio ofensivo para falar de uma mulher brega e agora é uma espécie de bandeira e de elogio. Jeans justíssimo, fazendo nenhuma inveja à calça da gangue para quem viveu isso. Animal print, brilho, decote, tudo muito maximalista, sensual, assumidamente cafona sem nenhum problema. É uma resposta direta ao minimalismo desse tal Quiet Luxury, que vale dizer aqui que é um dos nossos episódios mais escutados da história. Sim. E aí eu imagino assim um grande grito como se fosse: não vou me encolher pra caber no seu feed bege, não. Tem a Messy Girl, que outro dia eu tava tendo essa conversa, eu falei, gente, mas a Messy Girl, ela sempre tá aí. Courtney Love, gente. Na nossa época de adolescente, você podia ser um pouquinho mais punk, mais rocker, mas é engraçado ver como expressões
expressões estéticas que às vezes são parecidas com o que a gente conhece, ganham outras interpretações à medida em que o mundo se transforma. Essa Messy Girl é meio a cara de cansada, né? Que tem esse nome. Agora, porque sim, estamos todos e todas, né, exaustas, mas tem uma matéria da Premium Beauty News que fala desse certo cansaço relacionando justamente com o lookinho que você foi no Pilates, perfeito, o suco verde, o coque polido, que eu amo, né, inclusive. Em vez disso, tem uma cara de que tá tudo combinado na pressa, uma bota de cowboy, um coque meio torto, o rímel borrado, cheio de referência dos anos 2000, porque estamos vivendo essa década, né, Que não acaba, né? na editoria da nostalgia, mas é uma estética de caos intencional, né? Também mandando esse recado de eu não vou performar perfeição pra vocês. Acho que a Charli XCX é tipo a nova, justamente já falei dela, Courtney Love do momento. Tem essa Ela energia, né? caótica, contraditória, engraçada, meio trágica. Muitos pesquisadores e jornalistas vêm falando de como isso tá finalmente sendo levado a sério por esse viés político, que não é só uma persona de uma garota doidinha, mas uma forma de resistir ao sistema. Sim. E tendência é isso, né? São expressões de comportamento que existem em tensão. Então, não é que a gente não vai ver mais clean girl, mas é que num mundo cada vez mais, em tese, conservador, essas figuras intencionalmente bagunçadas, porque tem intenção aí, né? Muita gente tá se produzindo pra parecer assim, não é que você se arrumou na pressa. Mas enfim, essa figura acaba encarnando esse direito de você ser meio errada, meio exagerada, meio barulhenta, deprimida. Não é coincidência que elas estejam viralizando justamente agora. Até porque essas pessoas bagunçadas, elas existem e elas ficam aliviadas de ver alguém Que encarnando isso parece um isso. pouquinho com elas. Mas a gente mapeou uns produtos também, umas coisas aqui que a gente acha que vale pra enaltecer essa conversa. Tem uma fronteira importante que é sobre sexualidade, né? Um tema que a gente abordou aqui muitas vezes sob diferentes vieses, ainda que essa coisa do sexiness e do sexo mesmo também possa estar a serviço de algo mais conservador ou de objetificação, enfim, como a gente falou da American Eagle. Mas tem uma coisa interessante acontecendo no universo das fragrâncias. Então a gente vê perfumes abertamente eróticos, inspirados em literatura sexual, em sexo ao ar livre, com cheiro de suor, menos sexy heteronormativo no sentido caricato da coisa, daquela mulher que quer conquistar um homem, numa fantasia meio conto de fadas, né? E para isso a gente tem acompanhado aí casas de fragrância como Firmenich e a Givaudan, que vem falando dessas notas que aumentam a sensação de sensualidade. Acho simbólico que a ciência esteja a serviço do tesão num contexto em que os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres estão sob ataque, né? Sobretudo de grupos conservadores, né? Esse é o link que a gente está fazendo. Mas tem muita marca trocando o discurso girl boss e as embalagens muito minimalistas por uns nomes meio safados, com emoji, umas insinuações. A gente viu a Lush brincando com emoji de berinjela, né, nos últimos anos. Tem uma dupla de fragrâncias, a L'Eau de e L'Udatrix, que são vendidas juntas da Viral. Não sei se estamos falando essa palavra do jeito certo, essa marca. Mas que tem um anúncio super sexy, que é a Mia Khalifa, uma influenciadora bem grande, com a Isamaya French, nossa maquiadora favorita, com uma promessa que essa combinação de notas seja de um flerte meio engarrafado. Esse sexy com uma ironia e com uma certa autonomia, né? Sobretudo para as mulheres poderem falar em voz alta sobre os seus desejos. Fiquei pensando enquanto você falava também sobre se a gente tá tão cansado, é bom mesmo, né? Que ajudem a gente a se sentir mais sexy, ter mais desejo, Não, e despertar mesmo libido, né? Porque que- também tem isso. E mesmo que não seja nessa tradução do que é sexy, tem mais energia, né? Porque eu acho que tem essa coisa da clean girl. Meio passiva, né? Ela é muito calma, né? E a gente viveu um pouco isso, olhando em retrospecto, e nossos episódios lá do começo mostram como, por exemplo, na pandemia, havia um desejo de tudo ser um spa. Que a gente estava tão em pânico que tudo era um sitting de meditação e tudo era vamos fazer exercício de respiração e ficar calmo. E a resposta também é essa, né? Depois a gente quer o quê? Correr na rua. Pelado de preferência. Porque é isso, uma hora não dá pra ser zen o tempo inteiro, precisa de energia vital. E eu acho que um pouco o contraponto à clean girl, não só politicamente,
né? Mas é também sobre essa ótica de que dá para ter mais energia e menos controle, né, das coisas. Vou usar esse gancho para lembrar que marcas que investem no assunto não são necessariamente sinônimo de equidade e pensamento progressista. Ou que a clean girl, como a Vânia desde sempre, seja necessariamente de direita. É muito possível que a mesma garota que posta vídeo de maquiagem latina glam, cita Brat nos stories e compra perfume erótico, também vote com um fundinho conservador. É uma confusão, a gente não veio aqui simplificar. Nada quer dizer nada individualmente, né? Sobretudo. Eu quero dizer que eu sou canhota, inclusive. Mas é importante que a gente pense sobre como, de forma subjetiva e semioticamente, esses signos estéticos são, sim, também uma forma de resposta ao que a gente vive e aos desejos do que a gente, como sociedade, deseja viver, né? A gente aqui deseja que a gente reaprenda a conversar sem a necessidade de concordar sempre, né? E tentar olhar nas entrelinhas, porque tem um monte de mensagem para além do Get Ready With Me, né? Pensamento crítico é um ótimo conselho de beleza, né? Olha que bom, a gente não falou fazer terapia nesse episódio. Bom, gente, esse episódio foi gravado aqui no nosso escritório em São Paulo e contou com uma grande equipe. Então, na pesquisa a gente tem a Larissa Nara, o Felipe Stoffa, a Hanna Dourado, a identidade visual é do Nino Alexandre, a arte e a edição são da Bianca Lima, a trilha do Chico Reginato. E vale dizer que o Tchau Bela não é só um podcast, nós somos um núcleo de pesquisa de tendências. A gente organiza um monte de projeto, palestra, workshop, então contem com a gente. E a gente se vê em 15 dias. Até lá. Tchau Bela, seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar.